Bom, então vamos continuar, que estamos no capítulo 7 do Evangelho, que trata de bem-aventurados os pobres de espírito. Nós estamos lá nas instruções dos Espíritos, quando ele trata do orgulho e da humildade. Então, hoje nós vamos começar o item 12, quando ele diz assim, ó: homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoaste sobre as vossas cabeças? Nós estamos vivendo isso exatamente nesse momento. Temos muitas queixas da calamidade que está acontecendo nesse momento no nosso país. Quantos culpados a gente já achou? E vê que ele pergunta assim, ó: por que nós estamos nos queixando se for nós mesmos que acumulamos a situação sobre nós? Então, essa é a pergunta. Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Generaliza-se o mal-estar. A quem inculpar, senão a vós, que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? Então, aqui começa agora um momento para a gente pensar bastante. Porque tem muita coisa que a gente faz e que a gente fala assim, mas o que tem fazer isso? Mas por que eu tenho que ficar também preocupando com tudo do outro? Porque a gente vai evoluir individualmente, mas também coletivamente. Eu transformo aqui dentro, mas a somatória também dá o seu resultado. Então, se o respeito me importa só um pouquinho, eu tenho só um pouquinho. E na vida, eu passo a lidar com muito desrespeito. Desrespeito da lei, desrespeito da moral, desrespeito do direito do outro. E o resultado fica obrigatório, porque a lei de ação e reação garante. Então, a gente tem muitas queixas em relação a quem fez o quê, culpa de quem o quê. Mas o que acontece no coletivo é a somatória do individual. Então, eu preciso questionar, de fato, qual é a minha conduta. Como eu faço essa construção? Porque a minha construção vai compor esse todo, que dá o resultado coletivo. E enquanto eu não tiver essa compreensão, parece que quando a gente faz coisas pequenas, que parecem que estão isoladas, que não vai interferir em nada. Mas o que tem? Então, custou muito tempo para a gente começar a ter essa noção com a ecologia. Porque a gente falava assim, mas o que tem só mais esse plastiquinho no chão? Mas o que tem? Então, aí, de repente, uma ciência chamada ecologia começa a mostrar que tem, que se cada um fizer isso, o resultado é uma catástrofe para o mundo. Não é para você, não é para a sua cidade. O reflexo é enorme. E em termos de construção moral e sentimento, é a mesma regra. Então, se todo mundo é agressivo, é desrespeitoso, mas o que tem? Então, parece que nada, mas a somatória é uma catástrofe. E eu preciso tomar consciência, porque daquilo que eu colaboro na construção, eu volto para observar a reação. E, normalmente, a reação ela é bastante triste e vai exigir, em caráter de urgência, uma reparação e uma mudança expressiva de rumo.
Então, eu podia ir mudando aos poucos, agora eu vou ter que mudar de uma vez, porque eu não tenho mais tempo, porque agora o chamamento foi intenso, porque eu fui morosa demais para tomar a decisão de fazer. E chega uma hora que tem que ser feito. E aí eu vou enfrentar. O orgulho. Eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências. Um único meio se vos oferece para isso, mas infalível. Tomardes para regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo. Lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Então, qualquer pergunta que a gente fizer, de qualquer mal que abala, ele falou assim, ó, o orgulho vai ser a fonte de todos os males. O orgulho é o pai e parceiro principal do egoísmo. Então, onde tem orgulho, tem bastante egoísmo junto. E dessa situação deriva qualquer mal que nos atinja. Seja individualmente, seja coletivamente, seja fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente. Porque o orgulho e o egoísmo, que extrapolaram o justo limite, é que nos afastam da lei de Deus. E toda vez que eu me afasto da lei de Deus, eu estou fazendo um desequilíbrio. E que vai ter a reação, um outro desequilíbrio. Só que eu fiz. Depois, eu preciso colher. Isso é regra. E quando ele pede, então, para que a gente observe a lei do Cristo, de verdade, a gente sabe ou não a lei? Tranquilo. Decor. Na ponta da língua. Pergunta número 2. A gente faz. Por que não faz? Vocês já pensaram por que não faz? Sabe a resposta ou ninguém sabe? A gente sabe, não sabe? Então tá. Então vamos lá, ó. A lei, pode ir, é amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a lei. Não tem outra lei. O que a gente encontra em Kardec desmembrado das outras leis é para que a gente consiga compreender tudo que cabe nessa. Mas não tem outra. A lei é essa. E como parâmetro de medida, Jesus nos deu isso. Ó, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Então, esse é o meu parâmetro para eu raciocinar. Então, o que eu gostaria que alguém fizesse? Eu gosto que as pessoas me considerem, que elas me respeitem. Então isso é o que eu tenho que fazer. Porque quando eu faço, essa foi a ação. Se a minha ação é respeitar, qual vai ser a reação que eu colho ali na frente? De respeito. Só que muitas vezes eu não quero fazer, mas eu quero ter para receber. E aí eu não tenho para receber. Só que, quando eu avalio intimamente, eu já sei disso. Então, quando eu não faço, eu tenho desesperança e medo da vida. É comum a gente falar assim, ó, não tem jeito. O mundo não vai mudar. O homem é mau. E aí a gente vai falando um monte de coisa. Quando eu estou falando disso, eu não estou falando de fora, eu estou falando de dentro. Porque eu sei que eu não estou atendendo a lei. E eu sei que a minha próxima colheita será tão difícil quanto a atual, porque eu não fiz nenhuma semeadura nova. Então, o tom de desesperança que há em mim não é fruto da ação do outro. A minha desesperança é fruto do que eu faço.
Porque aquilo que a gente fala assim, ó, ninguém responde pelo que o outro fez. A história é, a cada um segundo as suas obras, ela é verdadeira. Porque se ela não fizer o bem, ela vai ficar incomodada. Se eu fizer o bem, eu posso ficar cansada, mas a minha consciência vai ficar em paz, porque a minha parte foi feita. E eu sei que o resultado do meu bem vai ser o bem. Agora, se ela fez, e eu fiz assim, você me paga. Aqui dentro nasce desesperança, porque eu já sei que quando eu encontrar a colheita disso, é outra dificuldade. E isso faz a gente temer a vida. Porque eu tento me distrair, mas aqui dentro eu sei o que foi que eu fiz. E como eu já conheço a lei, eu tento arrumar desculpas para abrandar. Mas tem uma hora que a sua consciência não tolera mais desculpa. E a gente começa a ficar ansioso e apavorado. Sabe aquela sensação assim, ó? Todo mundo engana. Todo mundo mente. Todo mundo arma. Aí a gente vai ficando aterrorizado com pessoas. Onde eu arrumei isso? Aqui dentro. Eu não consigo ler o que está dentro dela. Isso me é impossível. Eu consigo ler o que está dentro de mim. E é isso que me apavora. Porque eu sei exatamente o que está plantado. Então, quando a gente não segue a lei, a desesperança vai se instalando. Esse quadro de instabilidade, de insegurança, vai ficando forte. Então, eu preciso ter um cuidado com o que eu estou fazendo. Porque, senão, eu vou tentar atribuir a minha dificuldade ao outro. Mas a gente já aprendeu que isso não é verdade. Então, ó, de novo, eu vou tentar distrair com isso. Mas eu já sei que não vai resolver. Então, lá no Livro dos Espíritos, tinha uma pergunta assim, ó. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, o homem, em vez de avançar, caminha aos recuos? Quando a gente observa, ó, tudo o que tem acontecido em termos de violência, é o que acabou de acontecer em Minas, é o que está acontecendo lá no Nordeste. Quando a gente pensa, dá a impressão que nossa tecnologia cresceu, mas que moralmente o homem está atrasado. Como se ele estivesse dando uns passinhos para trás e voltando lá no difícil. Sim ou não? Parece? Só parece. Não é verdade. Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, não tem nada pior. Não tem jeito, isso não existe. Agora, ó, vai acontecer que o mal vai chegar no excesso dele para a gente falar assim, ó, não dá mais. Vamos descruzar os braços e vamos agir, porque a gente já sabe o que tem que fazer. E se a gente ficar esperando, não vai acontecer nada. Então, o mal vai começar agora a fazer essa fermentação para apertar e para a gente decidir que é hora. Agora, nós temos alguma dúvida do que tem que fazer? Não temos mais. A gente já sabe o que tem que fazer. Dá trabalho? Quando eu tenho um trabalho e eu não quero fazer, o que eu tenho mesmo? Preguiça. Não, mas vai dar um trabalho, hein? Preguiça de fazer. Então, eu tenho preguiça de fazer isso. Mas eu já sei o que é que tem que fazer. Então, eu não faço, não é porque eu não sei. É porque eu não quero. Porque agora
eu vou ter que fazer um movimento de sacrifício e vou ter que priorizar coisas. Não vai mais dar tempo de gastar tempo com distrações, eu vou ter que priorizar o que eu vou fazer. Mas e se eu não fizer? O mal cresce e vai te apertando, e vai apertando até você falar, chega. Mas que a gente já sabe o que é o bem e o que é o mal, a gente já sabe. Nós não temos mais essa dúvida, porque essa dúvida a gente tinha lá atrás. Hoje a gente não tem mais. Então, é ficar atento, por isso que ele falou, ó, ou vocês esqueceram, ou vocês estão falseando a lei que o Cristo ensinou. Ele não falou, vocês não sabem, espera aí que eu vou ensinar. Ó, vocês já sabem. Ou vocês esqueceram, então vamos lembrar, ou vocês estão falseando, quer dizer, sei, mas não quero fazer. Por quê? Porque dá trabalho. Então, é esse ponto. Qual o maior obstáculo ao progresso? O que a gente imagina? Vamos pensar só em termos de Brasil. Hoje, quando a gente pensa, qual o maior obstáculo ao progresso no nosso país? Corrupção. Um espírito que se entrega à corrupção, ele faz isso. Porque qual sentimento o domina? Entenderam quem? Ó, em que ele pensa? O que eu quero. Quanto poder eu tenho? O resto não está me interessando muito nesse momento. Vocês acham mesmo que quando ele faz isso, ele não sabe que está errado? Ele sabe que está errado. Ele não sabe que ele vai prejudicar muita gente. Ele sabe que ele... Ó, então é por não saber? Não, é por não querer. Porque eu não quero abrir mão de mordomia. Eu não quero, então eu não vou fazer. Mas que eu sei, eu sei. É diferente, ó, não sei, do não faço porque não quero. O orgulho e o egoísmo. Então, quer dizer, quem é o obstáculo do progresso? Orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, a seu turno, incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende, no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Então, uma coisa vai levar a outra. Só que, inicialmente, é isso mesmo. Eu acho situações que ficam boas e interessantes, aí eu quero investir em mais tecnologia para eu ter mais mordomia ainda, só que conforme o homem vai estudando, ele vai se esclarecendo e o senso moral vai ampliando, porque ele começa a ter informações que fazem com que ele raciocine na lógica das coisas. E o conhecimento é uma grande mola propulsora para a nossa transformação. Só que chega num ponto que agora ele vai ter que decidir. Enquanto ele decidir por orgulho e egoísmo, ele faz do jeito dele o que é bom para ele. Só que agora tem consequência. Então, chega ali na frente, eu preciso de enfrentar a consequência. Porque isso é da lei, que é justa e não falha. Quando eu enfrento, eu entendo quanto dói priorizar o lucro e não as pessoas. Priorizar as coisas e não as famílias. E isso tem que ser uma dor que transforme o meu espírito. Só que, infelizmente, talvez a gente tenha analisado que só as grandes dores
tem feito mudanças expressivas. Porque entre nós é comum ouvir, quando alguém chega num cargo eletivo mais raso, a gente fala assim, ó, agora ele vai lavar a égua. O dia que eu chegar, eu vou ficar tranquilo mesmo. Ou seja, eu estou dizendo assim, eu sei que quem está lá vai fazer o jogo que chama corrupção, mas quando eu chegar lá, para ficar rico, eu faço o jogo também, bobo de quem não faz. Então, o que eu estou plantando? Eu estou alimentando alguma coisa que chama desrespeito, porque nasce do orgulho e do egoísmo. E, fatalmente, eu me junto nisso e vou lidar com consequências. Porque nada que eu penso e nada que eu participo vai passar em branco. Porque a partir do momento que eu fiz, existe. Ou concretamente, ou na minha memória que eu construí com o pensamento. E essa energia dá resultado. Então, não adianta eu falar de quem está lá, mas eu preciso avaliar em que lugar eu me coloco. E o que, de fato, um estímulo dessa natureza me convida a fazer. Porque, senão, eu só tenho queixas, acusações. Mas a dor não fez despertar de mim, mas uma nuancezinha de amor que fosse. Então, eu preciso cuidar bastante. Porque senão eu posso me enganar mais uma vez. Tá. Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal, para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então, o forte será o amparo, e não o opressor do fraco. E não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reinado do bem, que os espíritos estão incumbidos de preparar. Vocês escutaram ele falar que vai ter alguma solução vinda de Brasília para algum fato? Não tem. É na intimidade que nasce solução, a partir de uma lei chamada lei de amor. Se cada um se propõe a cumprir a lei, cada um faz sua parte. Se cada um faz sua parte, a somatória do coletivo é tarefa cumprida. Tudo certo. Equilibrou. Então, não vai ter isso, que vai ter que ficar igual, não vai ter mais rico, não vai ter mais pobre. Não vai ter nada disso. Continua tendo tudo que precisa ter, porque é bastante importante. Nós somos naturalmente diferentes. Não dá para ficar igual. Porém, se eu sou consciente de qual é o meu papel e o meu compromisso, enquanto cristã, eu vou lá fazer a minha parte. Onde eu estou. E o que não é o meu alcance, eu vou fazer aquilo que eu posso na distância que eu me encontro. Isso constrói equilíbrio. Então, é com esta consciência que a gente começa a compreender agora qual é o nosso papel. E ver que ele vai falar o tempo inteiro que nós só vamos chegar nesse ponto quando a conquista da humildade for real. Porque se eu vivo o império do orgulho e do egoísmo, eu vou achar desculpas, mas eu não vou conseguir preocupar com o outro porque eu não o vejo como meu irmão. Eu vou falar mal da instituição X ou Y governamental que tinha que...
isso não é minha parte. Isso não é problema meu. E se for, eu tenho que perguntar, o que eu estou fazendo de fato? Porque só o discurso também não resolve nessa hora. Como se processa a aprovação coletiva? A pergunta era só porque muita gente já estava perguntando, então eu falei, já vamos levar mais essa, porque aí a gente já fecha hoje. Como? Então, o que está acontecendo nesse momento, aprovação coletiva. Nós temos 2 pontos do país passando por provas coletivas difíceis. Uma em Minas e a outra no Nordeste. Uma está enfrentando violência. E o outro, um abalo de perder tudo de repente. Só que não é fato isolado, é uma coletividade enfrentando junto. Essa pergunta está no livro O Consolador, que é a psicografia do Chico com o Emmanuel. Então, como se processa essa aprovação? Na aprovação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados, participantes do mesmo débito, com referência ao passado delituoso e obscuro. Convocação. Quem assistiu o noticiário viu que tinha um irmão esperando o irmão, que ele falava assim, meu irmão não trabalha aqui. Chamaram só para uma reunião. E ele veio na hora que foi convocado. Espiritualmente convocado. E atende prontamente. Por quê? Porque o que está construído em mim, em energia, eu não consigo falar, não vou. Eu vou. Eu vou porque é imã. Essa força me arrasta para lá. Então, teve gente que saiu de lá e teve gente que chegou lá. Porque atende quem está convocado. Não é aleatório, é convocação. O mecanismo da justiça, na lei das compensações, funciona, então, espontaneamente, através dos prepostos do Cristo, que convocam os comparsas na dívida do pretérito para os resgates em comum. Razão por quê? Muitas vezes, intitulais doloroso acaso as circunstâncias que reúnem as criaturas mais díspares no mesmo acidente, que lhes ocasiona a morte do corpo físico ou as mais variadas mutilações no quadro dos seus compromissos individuais. No livro Ação e Reação, do André Luiz, ele traz várias narrativas em relação ao resgate coletivo. Numa delas, ele fala de um prédio em chamas, mas que na hora do incêndio, os espíritos convocados eram aqueles que, quando viam os cristãos que iam ser comida de leão, eles não contentavam em parar. Aí, brincando e achando graça, eles incendiavam para ver o fim de tudo. E na consciência deles ficou a necessidade de passar por um resgate coletivo, como eles fizeram coletivamente no momento do circo. E aí, eles ficam convocados, independente de onde eles são, e naquela hora que vai pegar fogo, os convocados estão todos juntos. E, incrivelmente, na porta que não abre, no lugar que não tem saída. Por quê? Porque o convocado é aquele que não dá conta. Então, não tem erro, só tem justiça. E essa é a seriedade de tudo que a gente faz. Então, quando a gente fala de respeito, dessa consideração com a lei, a gente precisa ter noção que Deus é justo, mas que a lei não falha. E que aquilo que é da minha responsabilidade é minha. Poderia se isentar desta cobrança se eu já tivesse
feito todo o bem ao meu alcance, a ponto de reparar o mal que eu fiz em outro tempo. Aí dava. Mas se eu não dei conta ainda de construir todo o bem a ponto de reparar, e em mim ainda há referências do erro, é uma necessidade minha fazer a reparação. Então, lembra quando a gente trabalhou a questão da Joana d'Arc, que era o Judas que havia traído Jesus. 15 séculos depois, ela tinha um espírito muito melhor. Mas quando se avaliava intimamente, ainda encontrava referências da traição e de tudo o que aconteceu. Então, por uma necessidade daquele espírito, para acalmar a consciência, vem como Joana d'Arc, lidera um exército e termina abandonada, traída e morta. Era a necessidade dela. Porque não era por Jesus. Jesus tinha perdoado na mesma hora da traição. Mas a consciência dela ainda fazia a cobrança. Que ela precisava fazer aquela reparação. Para não carregar mais nenhuma energia relativa àquilo que ela fez em outro tempo. Então, essa é a gravidade. E vê que quando a gente assiste esse tipo de situação, a gente fica mesmo por dentro mortificado de dor. Porque é dor de toda sorte. Né? Imagina, você ficar sem informação de quem você gosta. Você não tem mais nada que é seu. Você não tem para onde ir nem para onde voltar. Então, não são situações simples. Mas são situações necessárias para eu avaliar o que foi que eu fiz. E com que tamanho de crueldade eu fiz. Então, em momento nenhum, a gente pode duvidar da bondade infinita de Deus, que mesmo nessa hora, oferece todo o amparo. E que se houver um despertamento daquele espírito e dos que estão envolvidos, será uma mudança expressiva no rumo da vida. É um impulso de crescimento muito significativo. Então, se eles que estão lá, estão nessa oportunidade, que não sejamos nós os distantes a cair na revolta, e na blasfêmia, e na falação. Para que façamos minimamente a nossa parte e falar, olha, eles sofrem, mas nós podemos aprender com aquilo. Porque rebelar não vai construir nada em nós. O homem que guarda responsabilidade nos cargos públicos da terra, responde no plano espiritual pelas ordens que cumpre e faz cumprir? Então, quem assinou autorização, quem negou, quem responde? A responsabilidade de um cargo público, pelas suas características morais, é sempre mais importante que a concedida por Deus sobre um patrimônio material. Daí, a verdade que, na vida espiritual, o depositário do bem público responderá sempre pelas ordens expedidas pela sua autoridade nas tarefas da terra. Então, não precisa querer cobrar, porque ele já vai ser cobrado. A pergunta é, se você assumir um cargo público, você vai fazer a sua parte do jeito que você comprometeu lá em cima, ou você vai fazer a mesma coisa que estão fazendo? Porque, é a honestidade no particular que vai alimentar a honestidade do coletivo. Se não tiver honestidade no particular, não teremos no coletivo. Vai ficar bem difícil. Então, ninguém é preparado para um cargo público para vir guardar dinheiro em paraíso fiscal. É um plano de vida bastante elaborado. Não é quem quer que chega. Eu preciso ter um carisma especial para chegar em cargo público. Eu preciso convencer muita gente do que eu sou capaz. E às vezes eles nem são tanto. Então, mas eles vêm com esse patrimônio e conseguem.
Só que chega lá, é uma provação importantíssima. E que, se não cumprir, responde na lei de Deus, porque ele recebeu para fazer por todos. Por isso ele recebeu. Então, a gente tem que ter essa lucidez, que cada um está na sua prova, e não tem prova fácil aqui. Tem a ilusão fácil. Prova fácil não tem, porque todas nos desafiam. Mas nisso tudo eu só preciso saber qual é a minha parte. E é a isso que a gente precisa dedicar. Aí a gente vai voltar para o texto do Evangelho, mas aí a gente volta semana que vem. Tudo bem até aqui? Aliviou um pouquinho o desconforto? Piorou? Porque, na verdade, eu sei, gente, olha, não sei, eu acho que todo mundo acompanhou muita coisa, né? Ontem eu estava em casa à tarde, eu assisti um tempão. O repórter da Globo da Tarde, do Jornal Hoje, era um menino muito novinho. Ele estava na porta do hospital lá de Belo Horizonte. Ele precisava parar toda hora, porque ele tinha vontade de chorar. O problema dele não era quem estava internado. O problema dele era a bondade das pessoas que estavam chegando. Chegava uma senhorinha com a sacolinha de fruta, outra com água, outra com café, ia servindo os parentes ali na calçada. O moço começava a falar, ele ia parando. Aí o âncora chamava de volta, porque via que ele não dava mais conta de falar. Então, hora nenhuma que ele falou assim, a esposa dele fraturou a bacia, férmula, ele falava na boa. Mas hora que ele começava a relatar o tamanho da bondade e solidariedade das pessoas se envolvendo, ele parava. Então, olha só, é uma tragédia, mas o fruto pode ser maravilhoso se a gente entender que na lei não tem nada errado. E que de onde tem o mal, Deus vai fazer nascer o bem. É só a gente fazer a nossa parte. Tinha uma que era uma gracinha, ela falava assim, a minha família está em casa, em segurança. Então eu vou ficar aqui porque eles precisam conversar, então eu vou ficar escutando. Ela sentava e deixava, a pessoa contava 10 vezes a mesma história, e ela ficava ali escutando. Eles queriam notícia, mas notícia de quem e onde? Ninguém tinha notícia para dar. E ela ficava ali escutando. Então, olha só a preocupação dela. Os meus estão em casa, eu vou ficar aqui com eles. Então, eu acho que é esse ponto. Agora, vê bem, para nós é longe, ninguém vai para Belo Horizonte. Não dá, né? Amanhã nós vamos trabalhar. Mas uma prece eu posso fazer. Não alimentar o clima de revolta e desânimo eu posso fazer. Então, é fazer nascer o bem de onde tem o mal. Porque é isso que o cristão aprende a fazer. E é esse que tem que ser o nosso esforço. Né? Senão, os corações bondosos estão lá trabalhando e a gente destruindo de longe. Né? Então, a gente vai fazer nossa parte também.